Que a paz de Deus esteja com você nesse novo dia. Seja um dia próspero, um dia abençoado. Porque com Deus eu começo, com Deus eu termino. Se Deus me ajudar, tudo será fácil. Disso nós precisamos. É muito bom citar essa oração todos os dias de manhã, antes de irmos à labuta, né? Antes de irmos à lida do dia. Podermos lembrar disso, com Deus eu começo, com Deus eu termino. E se Deus me ajudar, tudo será fácil. É bom citar isso quando vamos fazer uma viagem. Com Deus eu começo essa viagem. Com Deus eu termino essa viagem. Se Ele me ajudar, tudo será fácil. Vamos tomar para a nossa reflexão e meditação nesse dia, no livro de Juízes, no capítulo 14, no versículo 8. E depois de alguns dias, voltou ele para a tomar. E apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou nas suas mãos, e foi andando e comendo dele. E foi a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes dele e comeram. Porém não lhes deu a saber que tomaram mel do corpo do leão. Vamos louvar ao Senhor nesse momento, juntamente com a igreja. Se eu pudesse, eu queria ir ao mar e saber as profundezas que Ele tem. Eu queria ir ao espaço para saber que altura tem, da terra até chegar aos altos céus. Passear na Enaim e passar os dias em Jerusalém. Mas estes pensamentos podem ser em vão. O que eu quero mesmo é ver Jesus e tocar em suas mãos. Imagine como deve ser, muito lindo seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Imagine como deve ser, muito lindo seu olhar. Estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Se eu pudesse, eu queria ir à lua e
estou pensando, sinto vontade de voar, 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 Amém, graças a Deus. Deus continue abençoando esta igreja, enquanto esta igreja abençoa a todos que nos ouvem, que nos acompanham. Deus abençoe cada família que compõe esta igreja, cada membro deste corpo, onde quer que esteja nesse dia, no seu trabalho, em sua casa, onde quer que você esteja. Muitas pessoas estão sendo abençoadas através dessa igreja aqui. Todos os dias, aqui do alto do morro, do bairro Alexandrina, aqui em Anápolis, no centro-oeste do Brasil, esta mensagem vai para centenas de pessoas, por que não dizer milhares de pessoas, por este imenso país e também outros países. Essa bênção, este bom dia aqui para a igreja local, mas ele vai para muitas pessoas que se beneficiam e são abençoadas com esta mensagem, a mensagem do Evangelho. Bom, a Escritura, todos sabem que se trata de Sansão. Ele matou um leão e seguiu viagem. Depois de um tempo, quando ele voltou, ele encontrou ali a ossada, a caveira do leão. E tinha ali um enxame de abelhas, uma colmeia ali dentro daquela carcaça. E ele tomou do mel que ali estava e comeu. E foi o mel mais doce que ele havia comido. Aí o profeta do Senhor diz assim na mensagem: o poder de Deus e o poder do diabo. Ele diz assim: quão feliz eu sou. Sabe, quando você se sentir fortemente tentado em alguma coisa, se você fizer de Jesus seu refúgio, fechar seus olhos e passar direto por aquilo, será a experiência mais doce que você já terá passado. Vem um sentimento assim profundo de gratidão. Ao passo que quando a gente acaba parando onde não deveria parar, atentando para o que não deveria atentar, vem um sentimento de culpa tão grande, tão grande. Sentimento de culpa, E um arrependimento. Mas quando você se sentir fortemente tentado em alguma coisa, se você fizer de Jesus seu refúgio, fechar os olhos e passar direto por aquilo, será a experiência mais doce que você já terá passado. Isso é aquela sensação assim de vencedor, Eu venci. Eu não caí. Eu não fui atraído. Eu não fui dominado. Eu venci. Sansão, certa vez, quando um leão correu para atacá-lo, ele matou o leão. Ora, não fica imaginando Sansão um super-homem, um gigante, não. Ele era um homem normal, como qualquer um de nós. Normal.
Mas quando o leão correu para atacá-lo, ele matou o leão. Matou o leão. E quando o Espírito Santo veio sobre ele, ele despedaçou o leão como se fosse um cabrito ou um animal qualquer. Quando o Espírito Santo veio sobre ele. Quando o Espírito Santo vem sobre um homem, sobre uma mulher, ele despedaça qualquer inimigo, qualquer tentação, qualquer afronta, qualquer ameaça. Sansão era um homem impelido pelo Espírito. Durante o tempo que ele exerceu o ministério para o qual ele nasceu como um libertador de Israel. Então a diferença era essa, quando o Espírito Santo vinha sobre ele. Quando o Espírito Santo veio sobre ele, ele matou 1000 filisteus, muito bem armados, capacetes na cabeça e muito bem armados. Ele estava em algum lugar ali no deserto, e quando ele viu, ele estava cercado por um exército de 1000 soldados muito bem preparados. Porque eles sabiam que eles não estavam enfrentando um homem qualquer. Por isso se prepararam para 1000 homens para apanhar Sansão. E ele estava ali, e o que ele achou, ele olhou para os lados, o que ele achou foi o quê? A queixada de uma jumenta, ou de um jumento, de uma mula, ali. Bom, aquela queixada estava seca, porque já tinha soltado, né? Estava solta ali, talvez tinha outros ossos ali, aquela queixada estava solta ali. Então, se ela estava solta, já estava seca, né? E ele pegou aquela queixada e com ela ele matou 1000 soldados. Ele batia aquela queixada no capacete, que não entrava cabeça dentro e não quebrava. Não quebrou. Quando ele matou os 1000 soldados inimigos, filisteus, a queixada estava ainda intacta em sua mão. O milagre estava na queixada? O que você acha? Não. O milagre estava na mão de quem pegou aquela queixada, aquela mandíbula de uma mula. O segredo está na mão de quem usa. Aquela queixada na mão de qualquer outro teria virado pedaços na primeira pancada que ele desse num capacete de um soldado. Mas a unção estava na mão, o segredo estava na mão. O segredo não estava na funda de Davi. Aquela funda, eram 5 gigantes. Ele passou no riacho, pegou 5 pedras. Gosto de falar, se fosse eu, talvez teria enchido um saco de pedras, para ficar mais seguro, né? Era assim, um gigante, você pegou 5 pedras. A primeira pedra acertou o chefe dos outros, e os outros foram embora. Bastou usar uma pedra para trazer uma grande vitória para Israel. O segredo estava aonde? Em que? Estava na mão de Davi. A unção que estava na mão de Davi direcionou aquela pedra ao ponto e tomou aquele gigante. Gosto de falar para as crianças assim: o gigante Davi matou o pequeno Golias. Essa é a verdade, né? Quem foi o gigante ali? Foi Davi, porque Deus estava nele. A unção estava nele. E quando o Espírito Santo veio sobre Sansão, primeiro ele matou o leão.
E quando o Espírito Santo veio sobre ele despedaçou o leão como se fosse um cabrito. Arrancou sua queixada assim, né? Despedaçou o leão. O que acontece quando o Espírito Santo vem sobre o homem. Ele despedaça qualquer inimigo, ele despedaça qualquer tentação do diabo. Ele despedaça cada cilada, cada armadilha que o diabo coloca no seu caminho. O Espírito Santo é que faz a diferença, irmão e irmã. Irmão, imagine o irmão sem o Espírito Santo. O irmão se conhecendo como se conhece. Eu me conhecendo como me conheço, eu imagino o que seria de mim sem o Espírito Santo. O que seria da irmã? Condena ninguém, não. A irmã, quando vê determinadas situações, pessoas caindo em situações terríveis, que você tem a dizer, se Deus tirar o Espírito Santo de mim, eu faria coisa pior. Quem sou eu para julgar a quem quer que seja? A única diferença é o Espírito Santo na irmã. O que te diferencia, irmã, de qualquer outra mulher, quem sabe até lá nos prostíbulos, para lá, nos clubes, é o Espírito Santo na irmã. É o que faz a diferença. É o Espírito Santo no irmão que faz a diferença. É o Espírito no irmão, o Espírito Santo no irmão, na irmã, que despedaça todas as tentações que o inimigo coloca no nosso caminho. Então, quando um dia ele passou por uma carcaça de leão estendida ali, uma velha carcaça, e algumas abelhas haviam construído favos de mel ali. Ele comeu e disse que foi o mais doce mel que ele já havia comido. A própria coisa queria matá-lo. E quando ele passou por ali e viu a velha carcaça, ele desfrutou do mel dela. Assim é agora. Amém. Ah, irmão, eu gosto de falar assim, ó, todo investido do inimigo contra nós termina em vitória. Termina em festa. Termina em vitória para nós. Por isso que nós dizemos assim, ó, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Essa investida do inimigo contra a irmã, contra o irmão hoje, vai resultar em vitória. Aquilo que poderia ter sido uma amargura, poderia ter matado Sansão, ter destruído Sansão, aquilo se tornou em que a própria coisa queria matá-lo. Quando ele passou por ali e viu a velha carcaça, ele desfrutou do mel dela. É isso que resulta quando Satanás nos tenta. É isto que resulta. Assim é agora. Quando você ver aquela velha vida que eu uma vez amava e agora ela está morta como a meia-noite, eu te digo, posso levantar minhas mãos e louvar ao Senhor e comer o mel mais doce que já comi em toda a minha vida, que foi tirado da tribulação. Esse é o mel mais doce da vida, é aquele que foi tirado da tribulação. A água mais doce, mais saborosa é aquela que nasce no deserto. Que maravilha, irmãos. Oh, como isso está ajudando os meus irmãos, as minhas irmãs agora. Sei que há irmãos e irmãs dando glória a Deus aí agora. É um gozo inefável e glorioso. A gente lembra, meu Deus, a gente lembra lá, volta lá atrás. Eu volto lá em 2006, 2007, 2008.
quando passei uma das fases mais amargas da vida, com um filho único, tenho um filho e 2 filhas. O filho estava com 23 anos de idade, a esposa dele no 9º mês de gravidez. E ele foi acometido por aquela terrível enfermidade. E estava entre a vida e a morte, mais para a morte do que para a vida. Tanto é que foi desenganado por 4 médicos com um tumor na cabeça. Mas foi uma fase em que eu preguei as mais poderosas mensagens da minha vida. Foi dentro daquela fase de amargura, de angústias do inferno, ânsias de morte. Me lembro que eu cortei a perna na mesma época, o tendão da perna esquerda, fiquei engessado, ia para o púlpito de muletas e andava em cadeira de roda e muletas. Eu ia para o púlpito, escorava a muleta ali, cumprimentava a igreja, depois sentava-me a uma mesa e ali eu pregava. Meu Deus, de onde saíam aquelas mensagens? Irmãos, os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Irmãos, os mais belos hinos e poesias só têm sentido para quem está passando por semelhante situações. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Os mais belos hinos e poesias só têm sentido para quem está passando por semelhante tribulação ou tribulações. As mais doces orações, as mais doces pregações são tiradas na hora da aflição, de dentro da aflição. Quando posso sair por aí e olhar ali e ver como aquele jovem tempo atrás e muitos outros dizendo: irmão Branham, minha mãe estava morrendo de tuberculose. Esse outro aqui, irmão Branham, eu estava numa cadeira de rodas, eu fui curado. Aquele outro companheiro estava assim e assim, e você pediu ao Senhor Jesus e Ele os curou. Estou lhes dizendo isso simplesmente, isso simplesmente faz meu coração disparar. Se é tão bom ouvir esses testemunhos, o irmão foi curado de câncer, de tuberculose, isto e aquilo. Oh, o que será se isto é só o penhor? O que será quando realmente tivermos a redenção completa? Não será maravilhoso? Ah, sim, com certeza. Se ainda não temos a redenção completa, sentimos um gozo tão grande como esse, da presença de Deus, da presença do Espírito Santo na nossa vida, tendo apenas o penhor da nossa redenção. O que será quando realmente tivermos a redenção completa? Não será maravilhoso? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Nós já estamos selados, lacrados, selados para o dia da nossa redenção. Não será isto maravilhoso? Imagine como deve ser, muito lindo seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, voar, voar. Depois desta meditação, depois deste louvor ao Senhor,
Você que está doente, você que está precisando de um socorro, precisando de um refúgio, precisando de um livramento, receba agora. Receba agora enquanto você ouve e pontua esta bênção com um amém lá do fundo do seu coração. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.